Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa história de amor, coragem e fé que muitas vezes fica nas sombras das grandes narrativas bíblicas. Vamos falar sobre Moisés e Zípora, um casal cuja união desafiou fronteiras e preconceitos e cuja parceria foi fundamental para um dos maiores êxodos da história. Todos conhecemos a história de Moisés, o príncipe egípcio que se tornou pastor, libertador e legislador. Mas quem era a mulher ao seu lado? Quem era Zípora? Ela era muito mais do que apenas a esposa de Moisés. Zípora era uma mulher de fibra, uma figura forte e decidida, cuja influência na vida de Moisés e no destino do povo de Israel é imensa, embora muitas vezes subestimada. A história deles começa no deserto. Após fugir do Egito, Moisés encontra refúgio na terra de Midian. É lá, junto a um poço, um cenário clássico para encontros bíblicos, que ele defende as filhas de Jetro, um sacerdote local, de pastores hostis. Como recompensa por sua bravura, Jetro oferece a Moisés hospitalidade e, eventualmente, a mão de sua filha, Zípora. Imaginem só a cena. Moisés, um fugitivo da maior potência do mundo antigo, encontra uma nova vida e uma nova família no deserto. Zípora, por sua vez, casa-se com um estrangeiro, um homem com um passado misterioso e um futuro incerto. A união deles não foi apenas um casamento, foi uma aliança de culturas, uma fusão de mundos. Ele, hebreu criado como egípcio, ela, midianita, filha do deserto. Juntos, eles formaram uma família, tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer, e construíram uma vida longe do esplendor e da opressão do Egito. Durante 40 anos, Moisés viveu como pastor em Midian. Anos que o prepararam, o moldaram e o humilharam. E durante todo esse tempo, Zípora esteve lá. Ela foi sua companheira, sua confidente, a rocha em que ele se apoiou. Ela conhecia o Moisés pastor, o marido e o pai, muito antes de o mundo conhecê-lo como o grande profeta de Deus. Essa base familiar, esse amor e estabilidade que Zípora proporcionou, foram essenciais para o homem que ele se tornaria. Mas a história toma um rumo dramático. Chega o momento do chamado divino, da sarça ardente. Deus ordena que Moisés retorne ao Egito para libertar seu povo. E é aqui que vemos um dos atos mais corajosos e decisivos de Zípora. A Bíblia nos conta um episódio enigmático e tenso na jornada de volta ao Egito. Durante uma parada noturna, o texto diz que o Senhor encontrou Moisés e quis tirar-lhe a vida. A razão não é explícita, mas está ligada ao fato de seu filho não ter sido circuncidado, quebrando a aliança de Abraão. Enquanto Moisés está incapacitado, é Zípora quem age. Com uma rapidez impressionante, ela pega uma pedra afiada, realiza o ritual em seu filho e toca os pés de Moisés com o prepúcio, declarando: "És para mim um esposo de sangue." Imediatamente o perigo passa. Pensem na profundidade deste momento. Numa situação de vida ou morte, onde o líder escolhido por Deus estava em perigo, foi sua esposa estrangeira, Zípora, quem compreendeu a necessidade do momento e agiu com uma fé e uma coragem incríveis. Ela não hesitou. Ela salvou a vida de seu marido e, por extensão, garantiu que a missão divina pudesse continuar. Esse ato não foi apenas um ritual. Foi uma demonstração de sua inteligência espiritual e de sua devoção inabalável. Zípora provou ser uma verdadeira parceira na aliança. A Bíblia se refere a Zípora como a mulher cutita ou etíope, em outra passagem, o que gerou debates e até mesmo conflitos, como a crítica de seus próprios cunhados, Miriam e Arão. Isso sugere que a cor da sua pele ou sua origem estrangeira era motivo de preconceito, até mesmo dentro da família de Moisés. Mas Deus repreende Miriam e Arão, validando a escolha de Moisés e, implicitamente, a importância de Zípora.
Essa união interracial e intercultural, em tempos antigos, era um poderoso testemunho. Mostra que a escolha de Deus e os laços de amor transcendem as barreiras humanas de etnia e nacionalidade. Moisés e Zípora juntos desafiaram as expectativas de sua época, provando que a parceria verdadeira se baseia em caráter, fé e amor mútuo, e não em aparências ou origens. O legado de Zípora é o da força oculta, da parceira poderosa, que, embora não estivesse sob os holofotes, foi absolutamente essencial para o sucesso da missão. Ela foi a âncora de Moisés no deserto, a salvadora de sua vida no caminho para o Egito, e um símbolo de que a sabedoria e a coragem não conhecem gênero ou nacionalidade. A história de Zípora nos ensina a olhar para além do óbvio, a valorizar os parceiros silenciosos e os heróis não celebrados que nos bastidores tornam grandes feitos possíveis. Ela é um lembrete de que, por trás de cada grande líder, muitas vezes existe uma pessoa igualmente forte, sábia e corajosa, cujo apoio é a base de tudo. Então, da próxima vez que você pensar na grandiosa história do Êxodo, lembre-se de Zípora, a pastora do deserto, a esposa fiel, a mãe corajosa e a mulher que, com um ato de fé, mudou o curso da história. Sua força silenciosa ecoa através dos séculos, nos inspirando a reconhecer o poder da parceria e da coragem em nossas próprias vidas. Este período foi crucial para Moisés. Longe da opulência do Egito, ele aprendeu a humildade, a paciência e a resiliência do deserto. E ao seu lado sempre esteve Zípora. Ela não era apenas sua esposa, era sua parceira, a âncora que o mantinha firme enquanto ele se preparava, sem saber, para a maior missão de sua vida. Pense nisso. Sem o apoio e a estabilidade que Zípora proporcionou, teria Moisés se tornado o líder que conhecemos? Mas a tranquilidade não duraria para sempre. Um dia, no Monte Horebe, Moisés tem seu encontro fatídico com Deus na sarça ardente. Ele recebe a ordem de retornar ao Egito e libertar seu povo da escravidão. Imagine o turbilhão de emoções: medo, dúvida, um senso esmagador de responsabilidade. E é aqui que vemos a força de Zípora brilhar intensamente. A decisão de deixar sua casa, sua família e sua terra para seguir o marido em uma missão perigosa e incerta não foi pequena. Ela escolheu a fé em vez do conforto, o propósito em vez da familiaridade. A jornada de volta ao Egito não foi fácil. E é durante essa viagem que ocorre um dos eventos mais enigmáticos e cruciais da história de Zípora. Ela provou ser mais do que uma esposa. Ela era uma guardiã da aliança, uma mulher de ação e fé inabalável. Muitas vezes nos referimos a Zípora como a esposa etíope ou cuxita de Moisés, um detalhe mencionado mais tarde no livro de Números, quando Arão e Miriam o criticam por seu casamento. Isso nos mostra que a união deles era interracial e intercultural, algo que desafiava as normas sociais da época. A crítica que enfrentaram destaca ainda mais a força de seu vínculo. Moisés e Zípora representam um amor que não via cor, tribo ou nacionalidade. Eles desafiaram as expectativas e provaram que a conexão de almas e propósitos é mais forte do que qualquer preconceito. O que aconteceu com Zípora depois? As escrituras são relativamente silenciosas. Sabemos que em algum momento, por segurança, ela e seus filhos retornaram à casa de seu pai, Jetro. Mais tarde, após o Êxodo e a entrega dos 10 mandamentos, Jetro leva Zípora e seus filhos para se reunirem com Moisés no deserto. Este reencontro é um momento terno, mostrando que, apesar das longas separações e das responsabilidades monumentais, o laço familiar permaneceu forte. O legado de Zípora é frequentemente subestimado, mas é imensamente poderoso. Ela é a força oculta por trás de um dos maiores líderes da história. Era uma mulher do deserto, resiliente e sábia.
era uma esposa leal que deixou tudo para trás por amor e fé. Foi uma mãe protetora cujo ato rápido e corajoso salvou o destino de uma nação. Zípora nos ensina que os heróis nem sempre estão na linha de frente. Às vezes, eles são os parceiros silenciosos, os conselheiros sábios, os protetores ferozes cujo apoio inabalável torna tudo o mais possível. A história de Zípora nos desafia a olhar além do óbvio, a encontrar a força nos personagens que muitas vezes são relegados a notas de rodapé. Ela era a parceira poderosa de Moisés, uma mulher cujo impacto ressoa através dos tempos. Ela não era apenas a esposa de Moisés, ela era Zípora, uma heroína por direito próprio. Sua história de amor, coragem e fé é um lembrete de que, por trás de cada grande figura histórica, muitas vezes há outra, igualmente notável, cujo apoio e sacrifício ajudaram a moldar o destino. A sua história começa quando Moisés, fugindo do Egito após defender um hebreu, chega à terra de Midian. Cansado e fugitivo, ele senta-se junto a um poço, um lugar clássico para encontros predestinados nos tempos antigos. É lá que ele encontra as 7 filhas de Jetro, o sacerdote de Midian. Quando outros pastores tentam expulsá-las, Moisés, com a sua forte noção de justiça, levanta-se e defende as jovens, ajudando-as a dar de beber aos seus rebanhos. Este ato de bravura não passa despercebido. Quando as filhas regressam à casa mais cedo, contam ao pai sobre o egípcio que as ajudou. Intrigado, Jetro convida Moisés para a sua casa. É neste cenário que Moisés conhece Zípora. A atração entre eles deve ter sido imediata. Moisés, um homem sem terra e sem povo naquele momento, encontra aceitação e um lar. Jetro, vendo o caráter de Moisés, oferece-lhe a sua filha Zípora em casamento. Este casamento foi, em si, um ato revolucionário. Moisés era hebreu, criado como egípcio. Zípora era midianita, descrita em outras passagens como cutita ou etíope, indicando a sua origem estrangeira. O seu amor floresceu para além das fronteiras tribais e culturais, desafiando as expectativas da sua época. Eles construíram uma vida juntos no deserto e Zípora deu a Moisés 2 filhos, Gerson e Eliezer. Durante 40 anos, Moisés viveu como pastor em Midian. Foi um período de paz e formação, longe da agitação do Egito. Zípora foi a sua companheira constante, a sua parceira nesta vida simples, mas significativa. Ela não era apenas uma esposa, era a âncora de Moisés, a força oculta que o apoiava enquanto ele se preparava, sem saber, para a sua grandiosa missão. Então, chega o momento da sarça ardente. Deus chama Moisés para regressar ao Egito e libertar os israelitas. Moisés hesita, sente-se inadequado, mas por fim obedece. Pega em Zípora e nos seus filhos e inicia a perigosa viagem de regresso ao Egito. Após este evento, a Bíblia diz que Moisés enviou Zípora e os seus filhos de volta para a casa do pai dela, provavelmente para os proteger dos perigos que os esperavam no Egito. Mas a sua história não termina aí. Mais tarde, após o êxodo e a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, Jetro traz Zípora e os seus filhos para se reunirem com Moisés no deserto. O reencontro é emocionante, mas a presença de Zípora no acampamento israelita não foi sem desafios. No livro de Números, lemos que Miriam e Arão, a irmã e o irmão de Moisés, criticam-no por se ter casado com uma mulher cutita. Eles questionam a sua autoridade por causa da sua esposa estrangeira. Mas Deus intervém diretamente, defendendo Moisés e, por extensão, o seu casamento com Zípora. Miriam é castigada com lepra, um sinal claro da desaprovação divina pela sua crítica preconceituosa. Este incidente sublinha mais uma vez a importância de Zípora. A sua união com Moisés não era apenas tolerada por Deus, era defendida por ele. Zípora
representa a universalidade do plano de Deus, um amor que transcende raça e nacionalidade. A sua força silenciosa e a sua fé inabalável fizeram dela a parceira ideal para um líder como Moisés, que muitas vezes carregava o peso de uma nação inteira nos ombros. O legado não contado de Zípora é o de uma mulher de coragem, discernimento espiritual e lealdade feroz. Ela não empunhou um cajado nem abriu o Mar Vermelho, mas a sua intervenção decisiva salvou o homem que o fez. Ela não proferiu profecias do alto de uma montanha, mas apoiou o profeta nos seus momentos de dúvida e perigo. Ela é a força oculta, a parceira poderosa cuja história merece ser contada e celebrada. A história de Moisés e Zípora ensina-nos sobre o poder do amor que desafia barreiras, sobre a importância de ter um parceiro que nos apoia e, por vezes, nos salva de nós mesmos. Ensina-nos que os heróis nem sempre são os que estão em destaque. Muitas vezes são as figuras fortes e silenciosas que lhes dão suporte nos bastidores. Zípora, a esposa etíope de Moisés, é muito mais do que uma nota de rodapé na história. Ela é um exemplo de fé em ação, uma mulher cuja coragem mudou o destino de uma nação. A sua história desafia-nos a olhar para além das aparências e a reconhecer a força e o valor em lugares inesperados. Todos conhecemos Moisés, o príncipe do Egito que se tornou o libertador de seu povo. Mas quem era a mulher que esteve ao seu lado durante sua jornada no deserto? Zípora não era apenas a esposa de Moisés. Ela era uma figura de imensa força e sabedoria, cuja influência foi crucial para a história. A sua origem como filha de Jetro, um sacerdote midianita, já nos mostra que essa não era uma união comum para a época. Vamos voltar ao início. Após fugir do Egito, Moisés chega a Midian. Cansado e sozinho, ele encontra refúgio junto a um poço, um cenário clássico para grandes encontros bíblicos. Esse ato de bravura não apenas lhe garante um lugar na família de Jetro, mas também chama a atenção de uma de suas filhas, Zípora. Não foi um romance de conto de fadas, mas o início de uma parceria forjada no respeito e na admiração mútua. Imagine a cena. Moisés, um homem fugitivo, encontra em Zípora, uma mulher do deserto, não apenas amor, mas um porto seguro. Ela era forte, independente e conhecia as leis daquela terra inóspita. Eles se casam e constroem uma vida juntos. Tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer. Os nomes que escolheram para os filhos revelam muito sobre a jornada de Moisés. Gerson significa fui peregrino em terra estrangeira, e Eliezer, Deus é meu auxílio. Zípora compartilhou desses sentimentos, apoiando o marido em seu exílio. Mas a história toma um rumo dramático. Quando Deus chama Moisés para libertar os hebreus, Zípora não hesita. Ela e seus filhos partem com ele de volta ao Egito. Ela e os filhos são enviados de volta para a casa de seu pai, para sua segurança durante o confronto com o faraó. Eles só se reencontram com Moisés depois do êxodo, quando Jetro os leva ao acampamento israelita no deserto. Mas a sua história não termina aí. Mais tarde, no livro de Números, surge uma controvérsia. Miriam e Arão, irmã e irmão de Moisés, criticam-no por ele ter se casado com uma mulher cuxita ou etíope. Muitos estudiosos acreditam que essa mulher era a própria Zípora, sendo cuxita uma descrição de sua aparência ou origem. Isso nos leva a explorar a força oculta de Zípora, a esposa etíope de Moisés revelada. Essa crítica revela as tensões da época. Moisés e Zípora, desafiando as expectativas nos tempos antigos, é um tema poderoso aqui. A união deles era intercultural e talvez interracial, algo que desafiava as normas sociais. No entanto, a resposta de Deus à crítica de Miriam e Arão é imediata e severa. Deus defende Moisés e, por extensão, sua escolha de esposa. Isso legitima o casamento deles e envia uma mensagem clara.
O valor de uma pessoa não está em sua origem, mas em seu caráter e em sua relação com Deus. Zípora pode não ter tantas falas quanto outras figuras bíblicas, mas suas ações falam mais alto que 1000 palavras. Ela foi uma mulher de coragem inabalável, fé prática e lealdade profunda. Ela salvou seu marido, protegeu sua família e enfrentou preconceitos. Ela é o exemplo perfeito de como as figuras secundárias na história são muitas vezes as engrenagens essenciais que movem os grandes eventos. O legado de Zípora é um lembrete de que a força nem sempre grita. Às vezes, ela age em silêncio, com sabedoria e coragem, nos momentos mais críticos. Ela foi a parceira silenciosa, o pilar que sustentou o grande libertador de Israel. A sua história nos ensina sobre a importância do apoio mútuo, da coragem de agir e de olhar para além das fronteiras e das diferenças. Após fugir do Egito, Moisés encontra refúgio na terra de Midian. É lá, junto a um poço, um cenário clássico para encontros bíblicos, que ele defende 7 irmãs de pastores hostis. Uma dessas irmãs era Zípora, filha de Jetro, o sacerdote de Midian. Este primeiro encontro revela muito sobre o caráter de ambos, a bravura de Moisés e a gratidão de Zípora. Não demorou muito para que Jetro, impressionado com Moisés, lhe oferecesse a mão de Zípora em casamento. Assim nasceu uma união que iria desafiar fronteiras culturais e religiosas. Imaginem só: Moisés, um hebreu criado na corte egípcia, e Zípora, uma midianita, possivelmente de ascendência etíope, como alguns textos sugerem. O seu casamento foi uma verdadeira história de amor além das fronteiras. Eles não só uniram 2 vidas, mas também 2 mundos completamente diferentes. Zípora deixou a sua casa, a sua família e a sua cultura para seguir Moisés numa jornada incerta. Esta decisão, por si só, demonstra uma força e uma confiança imensas. Ela viu algo em Moisés, um propósito divino, e escolheu ser parte dele, independentemente dos desafios que pudessem surgir. A vida deles em Midian foi, provavelmente, tranquila durante alguns anos. Tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer. Mas a paz estava prestes a ser interrompida por um chamado divino. Todos conhecemos a história da sarça ardente, onde Deus encarrega Moisés de libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. É um momento de viragem monumental. E quem estava ao lado de Moisés quando ele recebeu esta missão quase impossível? Zípora. Ela foi a sua confidente, o seu pilar de apoio num momento de dúvida e medo. E é aqui que a história de Zípora assume um protagonismo dramático e crucial. A Bíblia relata um episódio misterioso e intenso durante a viagem de regresso ao Egito. O texto diz que Deus encontrou Moisés e procurou matá-lo. Por quê? Aparentemente porque o seu filho não tinha sido circuncidado, quebrando a aliança abraâmica. Num momento de crise aguda, enquanto Moisés estava incapacitado, foi Zípora quem agiu. A Bíblia diz que ela pegou numa pedra afiada, circuncidou o seu filho e tocou os pés de Moisés com o prepúcio, declarando: "És para mim um esposo de sangue." Com este ato rápido e decisivo, a ira divina foi aplacada e a vida de Moisés foi salva. Pensemos na profundidade deste momento. O ato corajoso de Zípora não foi apenas um ritual. Foi uma intervenção que mudou o curso da história. Se Zípora não tivesse agido com aquela rapidez e compreensão espiritual, a missão de libertar Israel poderia ter terminado ali mesmo. Uma mulher, uma estrangeira, compreendeu a urgência da aliança de Deus e agiu para a preservar, salvando o líder escolhido. Ela não foi uma espectadora passiva, foi uma agente ativa e salvadora na narrativa da redenção. Este episódio revela a sua força oculta e a sua profunda sintonia com o divino, mesmo vindo de uma cultura diferente. Mas a história dela não termina aí. Apesar da sua importância, Zípora parece desaparecer da narrativa principal durante algum tempo.
Após o êxodo, Jetro leva Zípora e os seus 2 filhos de volta para junto de Moisés no deserto. A Bíblia menciona um momento de tensão, quando Miriam e Arão, irmã e irmão de Moisés, criticam-no por se ter casado com uma mulher cuxita ou etíope. Este é um forte indício da sua origem estrangeira e da cor da sua pele, o que tornava a sua posição ainda mais desafiadora. Esta crítica não era apenas um conflito familiar, era um questionamento da liderança de Moisés e das suas escolhas. No entanto, a resposta de Deus é imediata e severa. Ele repreende Miriam e Arão, defendendo Moisés e, por extensão, a sua união com Zípora. Este episódio sublinha que, para Deus, o que importava não era a origem de Zípora, mas o seu caráter e o seu papel no plano divino. Ela e Moisés desafiaram as expectativas sociais e tribais do seu tempo, mostrando que o amor e o propósito de Deus transcendem as barreiras humanas. Então, qual é o legado de Zípora? Ela não foi apenas a esposa de Moisés. Ela foi a sua parceira estratégica, a sua salvadora num momento crítico e um símbolo de fé que atravessa culturas. A sua história ensina-nos sobre coragem, lealdade e a importância de agir quando é necessário. Ela mostra-nos que, por vezes, as figuras mais silenciosas na história são as que têm o impacto mais profundo. Zípora, a mulher midianita, a esposa etíope, a mãe corajosa, é uma verdadeira heroína cuja força merece ser celebrada e lembrada. A sua vida é um testemunho de que Deus usa pessoas de todos os contextos e origens para cumprir os seus propósitos. Ela representa a força feminina que, embora muitas vezes não registrada em detalhe, é fundamental para o desenrolar dos grandes eventos da história. A sua coragem, num momento de vida ou morte, garantiu que a história do Êxodo pudesse continuar. Imaginem a cena. Moisés, um príncipe do Egito, agora um fugitivo após defender um escravo hebreu, chega exausto a um poço. É aqui que o destino intervém. Ele vê um grupo de pastoras sendo assediadas por outros pastores. Sem hesitar, Moisés levanta-se e as defende, ajudando-as a dar de beber aos seus rebanhos. Essas mulheres não eram outras senão as filhas de Jetro, o sacerdote de Midian. Quando voltam para casa, seu pai, intrigado pela sua chegada antecipada, pergunta o que aconteceu. Elas contam sobre o egípcio que as ajudou. Jetro, um homem de grande hospitalidade e sabedoria, imediatamente manda chamar Moisés. Ele o convida para sua casa, oferece-lhe comida e abrigo. É neste cenário de gratidão e respeito que Moisés conhece Zípora, uma das filhas de Jetro. A conexão entre eles é imediata e profunda. Não demorou muito para que Jetro desse sua filha Zípora em casamento a Moisés. Este não era um casamento comum para a época. Moisés era um hebreu com uma criação egípcia, e Zípora era uma midianita, uma mulher do deserto, filha de um sacerdote de outra fé. Era uma união que cruzava fronteiras culturais, étnicas e possivelmente religiosas. Eles representavam um encontro de mundos. Zípora não era apenas uma esposa. Ela era a âncora de Moisés durante seus longos anos de exílio. Durante 40 anos, ele viveu como pastor, longe do glamour e do poder do Egito. Zípora e sua família deram-lhe um lar, um propósito e um novo começo. Juntos tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer. Os nomes que Moisés lhes deu revelam seus sentimentos mais profundos. Gerson, que significa fui peregrino em terra estrangeira, e Eliezer, Deus é meu auxílio. Estes nomes refletem a jornada de Moisés e a importância da sua nova família. Mas a história de Zípora vai muito além de ser apenas a esposa de um grande líder. Ela demonstra uma força, uma sabedoria e uma coragem que são absolutamente notáveis. No entanto, a vida de Zípora no acampamento não foi isenta de desafios. Em Números, capítulo 12, encontramos um episódio controverso. Miriam e Arão,
a irmã e o irmão de Moisés, começam a falar contra ele por causa da mulher cusita que ele havia tomado. A identidade desta mulher cusita é debatida. Muitos estudiosos acreditam que se refere a Zípora, possivelmente descrevendo sua origem etíope ou midianita com um termo que destacava sua pele mais escura ou sua origem estrangeira. A crítica deles não era apenas sobre o casamento de Moisés, mas também um desafio à sua autoridade singular como profeta. A resposta de Deus a esta afronta é imediata e severa. Ele defende Moisés e seu casamento, repreendendo Arão e Miriam. Deus afirma a relação única que tem com Moisés, falando com ele face a face. Como punição pela sua murmuração, Miriam é afligida com lepra. Este incidente, embora doloroso, serve como uma poderosa validação divina do casamento de Moisés e Zípora. Mostra que, aos olhos de Deus, a união deles era legítima e abençoada, e que julgar alguém por sua origem ou aparência era inaceitável. Zípora, a estrangeira, estava sob a proteção divina. Infelizmente, após este episódio, Zípora desaparece do registro bíblico. Não sabemos como ou quando ela morreu, nem o que aconteceu com ela durante os restantes anos no deserto. Sua história se apaga nas páginas do tempo, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Mas o que sabemos é suficiente para pintar um retrato de uma mulher extraordinária. Zípora foi uma mulher que desafiou as expectativas de sua época. Ela era uma pastora independente, uma esposa que cruzou fronteiras culturais, uma mãe corajosa e uma mulher de profunda percepção espiritual. Ela não era apenas a esposa de Moisés, era sua parceira em todos os sentidos da palavra. Ela lhe deu um refúgio no exílio, salvou sua vida em um momento crítico e permaneceu ao seu lado, apesar das críticas e preconceitos. O legado de Zípora é o da força silenciosa, da coragem decisiva e do amor que transcende todas as barreiras. Ela nos lembra que por trás de cada grande líder, muitas vezes há uma figura igualmente forte, cujo apoio e sabedoria tornam tudo possível. A história de Moisés não está completa sem a história de Zípora. Ela é a heroína não contada do Êxodo, a parceira poderosa cujo ato de coragem garantiu que a história da libertação pudesse acontecer. Ao lembrarmos de Moisés, devemos também honrar a memória de Zípora, a mulher do deserto que se tornou rainha de coração e salvadora de um profeta. Espero que tenham gostado de aprofundar na vida desta mulher incrível. A história dela nos ensina muito sobre coragem, fé e a importância de olhar além das aparências e das fronteiras. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais histórias como esta, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Adoraríamos ler seus comentários abaixo. O que mais te impressionou na história de Zípora? Deixe sua opinião. Até a próxima.